Vocês, quer dizer, boa noite para mim, que estou gravando essa aula aqui, são quase 11 horas da noite, não sei que horas vocês vão assistir, espero que estejam todos bem, né, tomando todos os devidos cuidados aí com a saúde, se precavendo contra essa praga, né, que se espalhou pelo mundo inteiro, essa pandemia. Vamos continuar nossos estudos, né, a gente vai agora iniciar conteúdos da segunda unidade, e a gente vai falar um pouquinho sobre as cidades, ou seja, a gente vai falar sobre o ambiente urbano. Deixa eu tirar essa barrinha aqui, está atrapalhando a gente, cadê? Ocultar. E a gente vai então entrar numa área da geografia que a gente chama de geografia urbana, que estuda o homem dentro do espaço urbano, dentro das cidades, certo? Esse vai ser o nosso objetivo. Existem várias definições que vocês vão encontrar aí de cidades, né? Você pode ter a sua própria definição se você tentar construir, mas de uma forma geral a gente pode dizer que é uma aglomeração permanente de pessoas nos quais os seus habitantes não mais, aqui está repetido, vou até tirar depois isso aqui, está errado, né? Não são mais, deveria ser, não são mais simplesmente fazendeiros da área que cerca o assentamento. Ou seja, as pessoas que vivem naquele aglomerado, elas se dedicam a outras atividades que não as atividades do campo. Ou são militares, ou são comerciantes, ou são artesãos, e aí vai uma série de atividades que não estão ligadas diretamente ao meio rural, né? A plantação ou a criação de animais e por aí vai. Mas, assim, existem, na verdade, três critérios que são adotados para se classificar o que é cidade, né? E aí cada país, cada lugar do planeta pode escolher o critério que mais lhe convém. Por exemplo, alguns países como Noruega e Japão adotam o chamado critério quantitativo, né? Esse critério leva em consideração o número de habitantes, um aglomerado ali, aquele conjunto de pessoas. Na Noruega, qualquer conjunto formado por mais de 300 pessoas ou mais, é considerado uma cidade. No Japão, eles já consideram cidades aglomerados acima de 30 mil habitantes. Existe um critério econômico, no caso da Itália, por exemplo, que leva em consideração os setores da economia que mais se destacam naquela área, né? Naquele grupo de pessoas que moram juntas. Se a maior parte das pessoas vivem, né, de atividades do setor primário, o setor primário é o setor que mais emprega e mais gera riqueza, então a área rural. Se por acaso a maior parte se dedica a atividade do setor secundário ou terciário, né, indústria, comércio e serviços, é uma área urbana. No Brasil, a gente nem adota este, nem adota este. A gente adota um outro critério, que é o critério político-administrativo. Ele considera a cidade a sede do município. Os nossos municípios eles são divididos em distritos. E um desses distritos é a sede, onde está localizada a prefeitura, a Câmara de Vereadores e a maior parte da população do município. Então, aquela área ali do município seria a cidade, enquanto que as demais áreas do município, os outros distritos, são áreas rurais. Agora, no entanto, a gente tem que lembrar que alguns municípios já foram completamente urbanizados, ou seja, o espaço urbano já ocupou toda a área do município. É o caso da nossa cidade, aqui, do nosso município do Recife, na verdade, onde não temos mais, já tivemos no passado, né, mas não temos mais hoje, áreas rurais dentro do nosso município, né? Áreas que se dedicam à agricultura, à pecuária, a atividades ligadas ao meio rural. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá, prosseguindo. Falar um pouquinho sobre a história das cidades, né? Na pré-história, período pré-histórico, o homem ele era nômade, como vocês bem sabem. Então ele não se fixava num lugar. Ele ficava se deslocando atrás de alimento. Quando a comida escasseava numa área, ele se mudava para outra área em busca de alimento. Portanto, ele não poderia, né, habitar de forma fixa uma determinada região, sempre se deslocando, procurando comida. Foi durante o Neolítico, né, chamada período Neolítico, que a humanidade se fixou em um determinado lugar, né? E aí, o que é a chamada Revolução Neolítica? O que é que aconteceu nesse período, há mais ou menos 12.500 anos atrás? A gente descobriu a agricultura e a pecuária. A partir do momento que a gente aprendeu, né, a cultivar a terra, a produzir o alimento, né, num lugar fixo, e a criar os animais também num lugar fixo para poder extrair dali o nosso sustento, a gente não precisava mais, a humanidade não precisava mais ficar se deslocando de forma nômade em busca de comida, né? E aí a gente pode dizer que a pré-história
né, no final da pré-história, o surgimento da agricultura e da pecuária foram fundamentais para que a humanidade deixasse essa vida nômade e se fixasse em um determinado lugar. Né? Como eu falei para vocês, essa figura mostra bem aqui para a gente, mais ou menos aqui, né, num período chamado Neolítico. Essas datas aqui são sempre muito imprecisas, porque a gente sabe muito pouco sobre a pré-história, apesar de que a pré-história é a maior parte da história humana, né? Mas foi aí por volta de 10 a 12 mil anos atrás, né, que o homem descobriu a agricultura durante o Neolítico. E aí ele fundou, surgiram as primeiras cidades. Aqui a gente tem algumas escrituras rupestres que mostram aqui a criação de animais. Não sei se está dando para identificar aqui, né? Dá para ver um rebanho aqui com algumas pessoas próximas. E aqui uma outra escrita, uma outra pintura rupestre mostrando homens provavelmente cultivando a terra, né? Uma plantação e trabalhadores aqui, né? Trabalhando nessa lavoura. São registros pré-históricos, né, das primeiras práticas agrícolas que permitiram o surgimento das primeiras cidades. Vamos passar aqui. E provavelmente essas cidades, pelo menos é o que a arqueologia nos mostrou até hoje, surgiram nessa região aqui, ó, nessa área aqui que eu vou destacar, e depois se expandiu por aqui até chegar ao Vale do Rio Nilo, que é o Nilo, que eu estou marcando para vocês. Mas provavelmente, pelo menos aqui a arqueologia mostra, é que é nessa região aqui, entre os rios Tigre e Eufrates, né? Aqui o rio Tigre, aqui o rio Eufrates, que surgiram as primeiras cidades do mundo. Né? As cidades mais antigas já encontradas estão nessa região aqui, próxima ao vale desses rios, porque é óbvio, né? O principal elemento natural que o homem necessita é água, né? É natural que elas surgissem próximas da água, principalmente lembrando que toda essa região em torno aqui é deserto, aqui são montanhas e áreas desérticas também, então é natural que a humanidade se concentrasse para construir suas primeiras cidades, onde tivessem rios, né, volumosos, caudalosos, e onde pudessem praticar agricultura. Aqui, por exemplo, só por curiosidade, aqui nós temos a cidade de Ur, uma das primeiras cidades, uma das mais antigas cidades, citadas inclusive na Bíblia, no livro de Gênesis. Segundo a Bíblia, foi aqui que nasceu, nessa cidade aqui, ó, já na foz do rio Eufrates, o patriarca hebreu Abraão, que todos vocês conhecem, né? Abraão depois recebeu, segundo a Bíblia, de Deus a ordem de deixar a sua terra e migrar para uma nova terra que Deus deu a ele, justamente aqui, em Canaã, tá vendo? Onde hoje fica o Estado de Israel, essa região aqui. Né? Isso está lá escrito no Gênesis, quem quiser vai dar uma lidinha lá de novo. E Abraão, provavelmente como chefe de um clã, né, de uma família, ele diz a Bíblia lá, né, os seus parentes e escravos, até essa região aqui que foi dada por Deus a Abraão e aos seus descendentes, né? Que gerou uma confusão que até hoje rende entre dois povos que são descendentes de Abraão, os judeus e os árabes, né? Brigam por essa terra aqui, mas os dois povos têm uma origem comum, são povos de origem semita, que era o povo de origem do patriarca Abraão, que saiu aqui da região da Mesopotâmia, da cidade de Ur, como vocês estão vendo aí. Beleza? Prosseguindo aqui. Então, a Revolução Neolítica, só para reforçar, isso é muito importante vocês não esquecerem, foi fundamental porque ela trouxe para a humanidade, né, a possibilidade a possibilidade de se fixar em um determinado lugar. E isso tem a ver com as cidades, porque a partir dessa fixação numa área, né, é que foi possível construir-se moradias de forma fixa. E com o surgimento das primeiras cidades, certo? Foi possível também formar uma organização nova social. Né? Se antes, no passado, né, quando a humanidade ainda era nômade, todo grupo, né, ali de pessoas daquela comunidade tinham que obrigatoriamente se dedicar a procurar e caçar e ir atrás de comida, esse era o grande esforço que todos deveriam se dedicar, com a agricultura e a produção de excedente, de mais comida do que a comunidade poderia consumir,
Determinadas pessoas acabaram ocupando outros espaços e praticando outras atividades. É quando surge a divisão em classes sociais, né? Onde você tem o surgimento dos sacerdotes, dos aristocratas, ou seja, a nobreza, militares, comerciantes, artesãos, camponeses, ou seja, camponeses já ligados à terra, né? Mas surge uma divisão da sociedade, tá? Onde você tem aqueles que ainda trabalham no campo, produzindo alimentos, para sustentar e alimentar essas cidades onde tem pessoas que se dedicam a outras atividades que não diretamente ligadas à produção de alimentos, né? E, ó, como eu já falei para vocês, só repetindo, a localização geográfica, né, as primeiras cidades surgem nessa região aqui chamada de Mesopotâmia, e depois vai se espalhando por outras regiões do planeta, pelo menos é isso que indica, né, até hoje a arqueologia. As cidades da antiguidade, né, servem como sede de impérios e reinos, né? Elas lá nas cidades moravam reis que governavam sobre uma determinada região. Aqui nós temos uma maquete da cidade de Roma, né? A mais importante cidade do mundo antigo. Foi a primeira cidade do mundo na história a alcançar a sua população superar 1 milhão de habitantes, né? Aqui nós temos uma representação do que teria sido a famosa cidade da Babilônia, sede, né, do Império Babilônico, também muito citado na Bíblia, porque os hebreus, o povo judeu, né, os descendentes de Abraão, foram conquistados pelo Império Babilônico e muitos foram levados para a Babilônia como escravos, né, pelo rei Nabucodonosor, vocês já conhecem essa história. E aqui nós temos a cidade de Atenas, também uma outra cidade que vocês ouvem muito falar nas aulas de história, quando estudam sobre a Grécia, né? As cidades de Atenas, Esparta e outras cidades ali da região da Grécia. São todas cidades que restaram alguns monumentos dessas cidades que já foram em outros tempos grandes cidades, cidades gloriosas do passado. Na Idade Média, a gente tem um processo de ruralização. Significa dizer que as pessoas saem das cidades em direção ao campo, né? A Idade Média, ela vem depois. E o que é que levou isso, né? A gente já estudou nas aulas de história que a Idade Média, o período feudal, começa com a decadência do Império Romano pelas invasões bárbaras, né? Os povos bárbaros vão invadindo o Império, invadem inclusive a cidade de Roma, saqueiam a cidade, né? Pintam miséria em Roma. E aí o que acontece? Boa parte da população das cidades romanas, com medo, né, temendo pela vida, foge para as propriedades rurais da nobreza romana. Esses nobres tinham lá os seus castelos cercados por muralhas, né? E essas pessoas correm para as propriedades dessa nobreza em busca de proteção, morando geralmente, né? Como era um típico, criando os primeiros feudos, na verdade. E o que era um típico feudo? Uma grande área onde você tinha um castelo cercado por muros, e em torno dessa região, né, as pessoas moravam em vilarejos, nas suas casas, dentro das terras daquele senhor feudal, trabalhando no campo, e quando, por acaso, porventura, né, alguém vinha guerrear ou tentar conquistar aquelas terras, as pessoas corriam para procurar abrigo dentro dos castelos, né? Vocês vão estudar isso com certeza melhor, de forma mais aprofundada nas aulas de história, o período feudal e tal, com mais detalhes. Mas só para a gente entender que na Idade Média a gente teve uma redução da população das cidades, né? As pessoas fugiram com medo das cidades, das grandes cidades da antiguidade, e correram para o campo. Correram para o campo, para as propriedades, né, da nobreza romana, que já tinha inclusive saído antes, com medo das invasões bárbaras, né, dos povos bárbaros que invadem o Império Romano. E lá essas famílias nobres acabam morando nos seus castelos, protegidos por muralhas, por uma guarda que os protegia também. E a população mais pobre, né, vai para essas propriedades para trabalhar como servos e conseguir a proteção desses senhores feudais. Essa é a base, inclusive, da estrutura social durante o período feudal, né? Você tem uma nobreza que tem privilégios, né, que vive, né, uma situação, uma qualidade de vida muito maior, mas tem como obrigação defender o feudo e defender o povo que vive naquele feudo, né? Enquanto que os servos, que passam a morar nesses feudos, nessas propriedades, têm por obrigação produzir, trabalhar, né,
para o sustento deles próprios e dos senhores feudais a quais eles serviam, né? É justamente na Idade Moderna e Idade Contemporânea, que começa aí, né, a partir do século XVI, anos 1500, 1600 e até os tempos de hoje, que as cidades passam a ganhar cada vez mais relevância. Primeiro com, dei uma olhadinha depois, um estudado em história, né, a retomada do renascimento comercial, né, a retomada do comércio na Europa, a Idade Média vai ficando para trás, vai surgindo um período aí, né, de retomada do comércio, de crescimento e ressurgimento, né, de novas cidades e crescimento de cidades antigas que tinham ficado meio que abandonadas no passado. A Revolução Industrial vem depois trazendo um trabalho, né, para as cidades, e a população começa a migrar em massa para as cidades, e a gente pode dizer que, de uma forma geral, o mundo ele se urbanizou, né? A maioria dos países do mundo hoje tem a maior parte da sua população vivendo nos ambientes urbanos, ou seja, nas cidades. A gente pode classificar as cidades segundo 4 critérios, né? Origem, função, tamanho e hierarquia urbana. Para não demorar muito, vamos ver cada um deles aqui. Quanto à origem, as cidades podem ser espontâneas, o nome já diz, né? Quando elas surgem de forma natural, né? Não houve um planejamento prévio, ali você tem um vilarejo, uma comunidade de casas, uma vila que vai crescendo, crescendo e aumentando a população, e surge uma cidade. A maioria das cidades brasileiras, por exemplo, surgiram assim. É o caso do Recife, que era uma vila de pescadores, né, perto, que pertencia inicialmente, inclusive, a Olinda, né, vocês sabem disso. O Recife se emancipou, se separou de Olinda para formar, né, um município à parte. E, né, é o caso, ele vai citando aqui várias das cidades que surgem de forma espontânea. E tem as cidades planejadas, essas são em menor quantidade. São aquelas cidades que antes de surgir, houve um planejamento, uma organização prévia, né? A ideia é assim, primeiro um projeto, vamos construir uma cidade aqui. E a partir daí veio a construção da cidade. É o caso de Teresina, de Aracaju, Belo Horizonte, e a mais conhecida das cidades planejadas do Brasil é Brasília, né? E a mais recente também. Daí você ter geralmente nessas cidades planejadas uma maior organização do espaço, né? Uma maior ordem do espaço do que aquelas cidades que cresceram de forma espontânea. Essas cidades geralmente são mais desorganizadas do ponto de vista urbano, certo? Aqui a gente pode ver bem a organização de Brasília, né? Quem conhece Brasília sabe que Brasília é bem dividida, setorizada. Tem a área, né, dos ministérios. Essa área aqui é chamada praça, aqui é a Praça dos Três Poderes. Aqui a gente está vendo o Congresso, aqui são os prédios dos ministérios, etc. Né? Você tem a área residencial, a área comercial. Brasília tem avenidas largas, porque a cidade já foi construída e inaugurada, né, em 1960, na era do automóvel, né, quando já o carro estava se popularizando no país. Então, você vê o Recife, né? Vamos comparar com a nossa realidade. Quantas ruas estreitas, aquela parte do Recife antigo ali, daquele bairro de São José, Santa Amaro, aquela área ali que vocês sabem que é bem antiga, né? Inclusive com vários imóveis bastante antigos aí, até centenários. Você vê que são cidades, são ruas estreitas, ruas apertadas, porque muitas dessas ruas elas foram criadas ou elas surgiram numa época que nem existia automóvel, né? Então não se precisava se preocupar com a mobilidade do trânsito. Isso não era uma preocupação daquela época. E aí veio, né, as mudanças do mundo moderno, inclusive trazendo a possibilidade de deslocamento para automóveis, e essas ruas não comportam, né, o movimento de carros que a gente tem hoje. As cidades planejadas não sofrem tanto com esse problema, porque, como já diz o nome, elas foram pensadas e construídas depois, né? É o caso de Palmas, dá para ver bem direitinho essa imagem aqui, a área da cidade de Palmas, no Tocantins, e aqui nós temos um mapa, né? Também foi uma cidade planejada, e dá para ver direitinho como as avenidas, você tem tudo geometricamente organizado, né? Com setores específicos residenciais, setores de indústria, área de comércio, tudo bem divididozinho. É um outro exemplo também de cidade planejada. Quanto à função, a classificação quanto à função significa a atividade, né, econômica mais importante daquela cidade. Então a gente tem vários tipos, por exemplo, Brasília, Washington, Canberra, Ottawa, no Canadá.
são cidades cuja principal função é a função política administrativa. Ou seja, a cidade em si vive em torno da função dela de abrigar a capital, os órgãos governamentais, né? As autoridades do governo federal moram ali. A função dela basicamente é isso. Né? Não que ela não tenha comércio, não tenha algum, mas qual é a principal função mais importante de Brasília? É abrigar o poder, né, do Brasil, os poderes, né, da República Brasileira. Poder executivo, judiciário e legislativo. Mas tem cidades, por exemplo, que tem a sua dinâmica de vida girando em torno da questão religiosa. O caso é Aparecida, aqui no Brasil, em São Paulo, onde fica a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do nosso país. Né? Boa parte da cidade, da vida da cidade, gira em torno, né, da questão da devoção religiosa. Como assim? As pessoas vão para lá porque querem ir na Basílica, querem ver a imagem de Nossa Senhora Aparecida, isso movimenta o comércio, isso movimenta o setor de hotéis, isso movimenta restaurantes, etc. Mesma coisa é Meca, a cidade sagrada dos muçulmanos. Né? Todo muçulmano tem por obrigação visitar pelo menos uma vez na vida a cidade de Meca. Se possível, mais óbvio, né? Mas uma vez ele tem que ir. É uma obrigação religiosa. E aí também a vida da cidade gira em torno, né, as outras atividades sempre são em torno da religião. É o caso de Jerusalém, é o caso de Fátima, em Portugal, né? E por aí vai. Tem cidades que têm o seu foco maior no turismo. É o caso de Ouro Preto, que é uma cidade histórica, né, de Minas Gerais. É o caso de Veneza, na Itália, Las Vegas, Toledo, etc. Tem cidades como que têm a sua vida, digamos assim, voltadas para um porto. Elas surgiram a partir de um porto importante e boa parte das atividades econômicas da cidade gira em torno da atividade portuária. Né? No Brasil, nós temos o exemplo de Santos, né? Com o porto mais movimentado do país, que é o Porto de Santos. Tem cidades que são basicamente industriais, a maior parte das pessoas trabalham em atividades da indústria. No Brasil, a gente pode citar o caso de Cubatão, nos Estados Unidos, Pittsburgh, Manchester, no Reino Unido, e por aí vai. Eu quero que vocês foquem mais nas cidades brasileiras, porque essas são as mais cobradas, né, quando se fala nisso, nas provas de vestibular, nas provas de Enem, né, no SSA, que alguns de vocês vão fazer aí no final do ano. E tem cidades que a gente não pode dizer que tem uma função específica, né? São múltiplas. O caso do Recife, por exemplo. O Recife não tem uma função que diga assim que é predominante da cidade. Né? Mas aqui a gente tem um exemplo de São Paulo, mas eu acho que também seria o caso do Recife e outras cidades do Brasil. Né? A gente não tem uma função que a gente diga assim, é o que destaca aquela cidade. Se eu falar, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né? Se eu perguntasse em prova sobre Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, qual das funções aqui que eu mostrei para vocês a gente poderia enquadrar essas duas cidades? Quando a gente fala em Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, logo a gente lembra de quê? Confecção, da indústria de confecções, de roupas. Então seria uma cidade industrial. Né? A indústria, principalmente nesse caso, Toritama e Santa Cruz, de roupas, que emprega a maior parte da população e gera a maior renda da cidade. Quanto ao tamanho, cada país pode ter sua própria classificação. Mas a gente vai falar apenas da classificação do Brasil. A gente considera uma cidade pequena aquelas que têm até 100 mil habitantes. Uma cidade média de 100 mil a 500 mil habitantes. E cidade grande é aquelas que têm mais de 500 mil habitantes. Né? Geralmente são cidades que possuem também melhor condições de saneamento, uma melhor rede médica hospitalar, energia elétrica, enfim. A infraestrutura das cidades grandes é melhor, de uma forma geral, do que as cidades médias e pequenas. E a hierarquia urbana é o seguinte: hierarquia é um termo que vem do jargão militar, né? Significa quem obedece a quem, quem está em cima de quem está acima, né, de quem aqui. A gente não pode dizer que todas as cidades têm o mesmo grau de relevância, de importância num país. Por isso que existe uma hierarquia, que vai desde as metrópoles globais, que são aquelas cidades que têm influência em todo o planeta. Me dê um exemplo, professor. Nova York, Londres, Tóquio, São Paulo. Né? Geralmente essas cidades têm sede das principais empresas multinacionais, as principais bolsas de valores do mundo também são sediadas nessas cidades. Você tem metrópoles nacionais, que são cidades que têm influência sobre o espaço de um país. Né?
Então tem uma influência maior. Metrópoles regionais são cidades que têm uma influência sobre uma determinada região. Aqui a gente poderia enquadrar, inclusive, a cidade do Recife, né, cuja influência se estende por toda a região Nordeste, a área de influência. Você tem centros regionais, como o nome já diz, né? São cidades que têm um alcance menor do que uma metrópole regional. Me dê um exemplo aqui que a gente poderia citar de centro regional perto da gente. Caruaru, por exemplo, é um centro regional. É a cidade mais importante de uma pequena região ali em torno dela, né? As cidades locais e, por fim, lá na base da hierarquia urbana, as vilas. São as cidades menos relevantes. Antes da gente terminar a nossa aula, eu quero que vocês aprendam, né, alguns conceitos da geografia urbana que são muito cobrados em provas de vestibular. Opa, passei demais. O primeiro deles é o de conurbação. O que é conurbação? É quando duas cidades crescem tanto que suas áreas acabam se encontrando. Não que elas deixaram de ser cidades diferentes, né? São cidades separadas, mas visualmente, olhando de cima, a gente não consegue mais separar uma cidade da outra. Aqui eu botei um exemplo de Contagem e Belo Horizonte, cidades diferentes, mas olhando aqui, se não tivesse o nome, você não saberia dizer aonde uma. Aliás, eu nem sei dizer exatamente aonde uma começa e onde uma termina. Isso acontece aqui, e aqui no Pernambuco tem. Recife e Olinda, por exemplo, Recife e Jaboatão. Essas cidades, os seus espaços urbanos cresceram tanto que acabaram se encontrando, né? E fica difícil a gente saber onde começa uma e termina a outra. Às vezes, até as próprias autoridades municipais, né, prefeituras, etc., né, não sabem exatamente o que é a área de uma cidade e o que é a área de outra, fazendo com que haja até confusão, assim, essa rua ou esse bairro é de onde? É de Recife ou é de Olinda? De Recife ou de Camaragibe? Em alguns locais é até difícil distinguir. Né? Acontece muito, vez ou outra, vocês podem olhar no jornal, de lugares que ficam bem no limite de municípios, né? Tem essa dificuldade, em que os moradores, vamos supor, querem pedir para o carro calçar uma rua, aí vão na prefeitura do Recife, Recife diz, não, essa sua rua fica em Olinda. Eles vão na prefeitura de Olinda, não, essa sua rua fica no Recife. Às vezes tem essa confusão devido ao fenômeno da conurbação. Um outro fenômeno que eu quero, um outro conceito urbano que eu quero que vocês aprendam é o de megalópole. Né? Quando você tem a conurbação, aquele encontro de cidades, só que nesse caso são duas metrópoles, são duas cidades importantes e grandes. Aqui eu botei as três megalópolis americanas, por exemplo, São Francisco e Los Angeles. Entre as duas tem várias outras cidades que também cresceram bastante, de modo que você cria uma imensa mancha urbana, né, entre duas metrópoles. São Francisco é uma metrópole importante nos Estados Unidos, Los Angeles é outra. Né? Chicago, Detroit e Pittsburgh. Essas três aqui formam, né, uma outra megalópole nos Estados Unidos. Boston e Washington, tem aqui Filadélfia, Nova York no meio, outras grandes cidades estão aqui no meio, formam uma outra megalópole. Então, megalópole, repetindo, é a conurbação de duas ou mais metrópoles. E aqui no Brasil nós temos megalópole? Temos, né? Uma que está em processo de formação entre o Rio de Janeiro e São Paulo, né? E aí o que é que você tem? Várias cidades aqui no caminho que estão crescendo muito e que vai acabar formando uma grande mancha urbana aqui, ó, ligando essas duas grandes importantes cidades brasileiras. Não é ainda uma megalópole formada, né? Quero que vocês botem isso na cabeça, é uma megalópole em estágio de formação e que pode no futuro, inclusive, acabar englobando também Belo Horizonte, que não fica muito distante. Então você vai ter uma imensa megalópole, né, no futuro, aquela imagem de satélite, à noite, porque aí as luzes ajudam bem a gente, ajudam melhor a gente a observar a formação dessa megalópole, que vai interligar São Paulo. Opa, passei, quero passar agora, volta. São Paulo, Rio e no futuro, mais distante, Belo Horizonte. Isso aqui vai ser uma área urbana só. Atualmente, quando você viaja de São Paulo para o Rio, você encontra áreas rurais e tal, mas a tendência é essas áreas rurais irem desaparecendo à medida que as cidades que ficam no caminho entre as duas vão crescendo e se ligando entre si, né, em processo de conurbação. Deu para entender? Acho que sim. E por fim, eu quero que vocês aprendam o conceito de megacidade. São expressões que a gente vai usar nos nossos estudos. Megalópole, conurbação, megacidade. E aí a gente não vai precisar explicar isso, porque você já sabe.
né? Você já assimilou esses conceitos. Isso é uma aula introdutória de geografia urbana. O que são megacidades? Simples, são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Então, todas essas cidades que estão marcadas aqui no Brasil, a gente tem Rio de Janeiro e São Paulo, e você tem Tóquio, você tem Moscou, né? Você tem outras cidades no mundo com mais de 10 milhões de habitantes. Qualquer cidade com mais de 10 milhões de habitantes, lembre-se disso, é uma megacidade, certo? E cidades globais são cidades que têm influência na economia do planeta, independente do tamanho que essas cidades tenham, né? Como eu disse, são cidades que têm a sede de grandes empresas nacionais e multinacionais que atuam em outros países. São cidades que têm importantes bolsas de valores, onde são negociadas ações dessas empresas. São cidades que a gente pode dizer que comandam a economia mundial. No Brasil nós temos duas, Rio de Janeiro e São Paulo, que, como vocês bem sabem, são as duas cidades mais importantes e ricas do país, né? Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, né, podem enviar por e-mail. A gente está aqui à disposição. Continuem se cuidando, continuem tratando da saúde, tomando as precauções devidas. Todos já sabem quais são essas precauções: o álcool em gel, lavar as mãos, evitar ficar circulando desnecessariamente, né? Mesmo a gente não sendo parte do chamado grupo de risco, vamos lembrar que a gente pode ter em casa pessoas que são grupo de risco, então a gente é responsável pelas pessoas que moram conosco, né, que nós amamos e precisamos cuidar. Fiquem com Deus e até a próxima.